Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula de língua portuguesa. Eu aqui, na minha sala de aula virtual, vocês aí na casa de vocês, e assim nós vamos interagindo. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos tratar dos pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos, sim, aqueles que demonstram algo. Mas isso nós vamos ver melhor no decorrer da aula. A habilidade que nós iremos trabalhar é estabelecer relações entre partes de um texto, utilizando pronomes demonstrativos como recurso coesivo e identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Isso mesmo, o pronome demonstrativo vai nos mostrar o caminho para se compreender o texto. E os objetivos da nossa aula: estudar pronomes demonstrativos, perceber como os pronomes demonstrativos variam e analisar os pronomes demonstrativos em texto. Estudar pronomes demonstrativos, perceber como os pronomes demonstrativos variam e analisar os pronomes demonstrativos em textos. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Primeiro deles, você sabe o que são pronomes demonstrativos? Você sabe o que são pronomes demonstrativos? Você sabe como usar os pronomes demonstrativos? Sim, há algumas regras para usá-los. Você sabe quais são essas regras? E você sabe como os pronomes demonstrativos variam? Sim, há uma variação dos pronomes demonstrativos. Então, você sabe o que são pronomes demonstrativos, você sabe como usar os pronomes demonstrativos e você sabe como os pronomes demonstrativos variam. Mas antes, é hora da leitura. Jacaré aparece no meio do asfalto em cidade que enfrenta a seca no Rio Grande do Norte. Olha só, o gênero que estamos tratando essa semana são as notícias. E por isso nós estamos trazendo esta notícia. Jacaré aparece no meio do asfalto em cidade que enfrenta a seca no Rio Grande do Norte. E eu convido a vocês para lermos juntos, ok? Eu aqui da sala de aula virtual, vocês aí da casa de vocês. Tá bom? Então vamos lá ler juntos. Jacaré aparece no meio do asfalto em cidade que enfrenta a seca no Rio Grande do Norte. Animal foi capturado no meio desta madrugada 11 na estrada de João Dias. Segundo a PM, o bicho buscava por água e comida. Ele foi solto em um açude. Um jacaré da espécie papo amarelo, medindo 1,73 m de comprimento, segundo informações da Polícia Militar, causou alvoroço ao aparecer no meio do asfalto, na entrada da cidade de João Dias, município que fica a pouco mais de 400 quilômetros da capital Potiguar. De acordo com o cabo da PM, José Kiwal, que fez a captura do bicho, moradores se depararam com o jacaré por volta das 21 horas desta segunda-feira, dia 10. Tenho certeza que ele estava em busca de água e comida. Enfrentamos uma seca muito grande na região, disse o policial sem saber explicar de onde surgiu o animal. Depois da captura, o jacaré foi levado para o açude Apanha Peixe, na cidade de Caraúbas, onde foi solto. O açude é muito grande. É nesta região que o Ibama costuma soltar animais que são reintroduzidos na natureza. Mas esta é a primeira vez
que eu vejo um jacaré aqui na cidade, acrescentou o cabo. Para pegar o jacaré, o policial utilizou um pedaço de pau com um laço feito de corda e precisou de ajuda de populares. O bicho era forte e deu muito trabalho, disse ele. Essa notícia foi tirada do site G1 e ela se deu no dia 11 de dezembro de 2012. Ela é uma notícia que não é tão recente, embora não seja tão antiga, ok? Mas vocês percebam a quantidade de informações que tem neste texto. Ele fala de quê? Fala de um jacaré que foi encontrado. Este jacaré estava com sede, com fome, estava em busca de água e foi capturado bem próximo das pessoas, ou seja, fora do seu habitat natural, por ser um animal selvagem, obviamente, causando perigo à população. Ok? Por isso a notícia se torna tão importante, até porque as pessoas nesta cidade, naquele momento, no momento em que a notícia foi veiculada, precisavam tomar cuidado. Cuidado para quê? Para que nenhum acidente com esse jacaré viesse a acontecer, né? Ele pudesse atacar alguma pessoa ou algum outro animal doméstico, principalmente, ok? Bem, e aqui nós temos no texto todos os elementos de uma notícia. Então, o texto se caracteriza assim como um texto notícia, ok? Mas vamos sim agora tratar dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam a posição espacial, temporal e no próprio discurso. Professor, o que é uma posição espacial? A posição espacial é uma distância de espaço mesmo, ok? Daqui para a tela, por exemplo, isso é uma distância, uma posição espacial. E a posição temporal, o que é? A posição temporal está ligada ao tempo, ok? Ontem e hoje, hoje e amanhã, hoje e há um ano atrás, hoje e daqui a um ano, ok? Isso indica a posição temporal. Em relação às pessoas do discurso, ou seja, as pessoas que estão discursando na fala, as pessoas que estão falando, as pessoas que têm voz na fala em si ou no texto escrito. Eles podem ser variáveis ou invariáveis, ok? Os pronomes demonstrativos, eles podem ser pronomes variáveis ou podem ser pronomes invariáveis. E são os seguintes. Vamos ver aqui quais são os pronomes demonstrativos. Então, em relação ao espaço, próximo, pouco distante e distante. Em relação ao tempo, presente, hoje, passado e futuro próximo ou passado remoto. Professor, o que é que significa passado próximo ou futuro próximo e passado remoto? Bem, quando eu falo de um passado remoto, por exemplo, há muitos anos, no tempo dos dinossauros, isso é um passado remoto. Mas eu posso falar de um passado próximo, por exemplo, ontem, há uma hora atrás, hoje pela manhã cedo, hoje de madrugada, na semana passada. Esses são passados próximos, ok? A mesma coisa em relação ao futuro. Nós temos o futuro próximo, ok? Daqui a um dia, amanhã, depois de amanhã, na próxima semana. Bem, quanto ao espaço próximo e ao tempo presente, nós temos os pronomes demonstrativos variáveis, nós temos o este, nós temos o este ou estas, estes ou estas e o isto, ok? O isto
invariável, ou seja, ele não varia. Pouco distante, passado e futuro próximo. Nós temos o esses, esse ou esses, essa ou essas, variáveis. E invariáveis, o isso. Quanto pronome demonstrativo, quanto ao espaço, distante. Quanto ao tempo, passado remoto, um passado bem passado. Variáveis, aquele ou aqueles, aquela ou aquelas. E invariáveis, aquilo. Professor, o que é o variável e o que é o invariável? Bem, percebam aqui no variável que nós temos a variação masculino e feminino, né? Aquele e aquela, por exemplo, este e esta, ou esse e essa, é uma variação. Variou como? Variou conforme o gênero. E a outra variação, nós temos aqui o S entre parênteses, que indica que ele pode ser singular e plural. Essa é a outra variação, tá bom? Então, quanto ao gênero masculino e feminino e quanto o número singular ou plural. Ok? Isso no variável. E nós temos os invariáveis, que não varia nem em relação ao gênero masculino ou feminino, nem em relação ao número singular ou plural. Frequentemente, os pronomes demonstrativos se combinam com preposição, ok? Então, nós temos aqui deste, disto, que é o de preposição, mais o este ou esta, ok? E o isto. Nós temos o desse ou dessa e o disso, que é a preposição de mais esse ou essa, né? Varia com masculino ou feminino, ou isso, no variável aqui e aqui no invariável. E nós temos o daquele ou daquilo, que é o de, preposição de, mais aquele ou aquela, que ou aquilo. Ok? Então, daquele é a variação de aquilo, é uma combinação, perdão. O desse, combinação de mais isso, mais esse, que é o isso. O deste, né, que é o disto, variação de mais este, que é o isto. Vejamos os exemplos. Próximo ou presente, ok? Pronome demonstrativo, próximo ou presente. Exemplo, estas flores são para você. Estas, pronome demonstrativos, flores são para você. Estou falando no presente, ok? No futuro próximo, que manhã chuvosa esta. Ok? No presente ainda, que manhã chuvosa esta. Ok? Pouco distante ou passado e futuro próximo. Exemplo, veja por favor se essas folhas são as minhas. Veja por favor se essas folhas são as minhas. Isso é que foi uma festa. Olha só, isso é que foi uma festa. Se foi, é passado, ok? Então, já passou. Distante ou passado remoto, um passado bem antigo. Não alcanço aqueles livros, ou seja, os livros estão distantes de mim, então são aqueles, ok? Tenho que pedir ajuda a alguém mais alto. Aquela sim era uma época boa para se viver.
Olha, um passado bem distante, uma época distante, ok? Então, aquela sim era uma época boa para se viver. Uma dica: repare na proximidade dos elementos na construção da frase e não tenha dúvidas na hora de escrever. Os mapas e os relatórios estavam ótimos. Estes coesos e coerentes, aqueles bem ilustrados. Estes estão próximos, aqueles já não estão próximos. Então, se está próximo, este. Se não está próximo, aqueles. Este se refere aos relatórios, enquanto aqueles se refere aos mapas. Repare na proximidade dos elementos na construção da frase, ok? Este se refere aos relatórios, este que está aqui. Aqueles que não estão aqui, que estão distantes, se referem aos mapas. Então, nós temos aí os dois pronomes demonstrativos, ok? Estes e aqueles, este e aqueles. Bem, pronomes demonstrativos, adjetivos e substantivos, por vezes as formas variáveis podem assumir valor de adjetivo ou de substantivo. Exemplo, estas coisas são minhas. Estas aqui é um adjetivo, está fazendo referência a coisas. Minhas coisas são estas. Estas aqui é um substantivo. Ok? As formas invariáveis nunca assumem valor de adjetivo, apenas de substantivo. Valor de demonstrativo. Ocasionalmente, outras palavras podem assumir o valor do pronome demonstrativo. Isso acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes. É o que ocorre quando o e os e a e as. Exemplo, é o que precisas? É uma pergunta. Isto o que precisas? Percebam que o O aqui está assumindo o valor do pronome demonstrativo isto. Fiz somente o que me dava vontade. Fiz somente aquilo que me dava vontade. O O aqui está assumindo o valor do pronome demonstrativo aqui. Semelhantes, semelhante ou semelhante, e tal ou tais. Exemplos: tais atitudes eram impensáveis no meu tempo. Tais atitudes eram impensáveis no meu tempo. Tais aqui está substituindo o pronome demonstrativo essas. Como é que eu sei? Só é substituir. Essas atitudes eram impensáveis no meu tempo. Era incapaz de fazer semelhante gesto. Era incapaz de fazer aquele gesto. Semelhante está substituindo o pronome demonstrativo aquele. Mesmo e próprio, ou mesmos e próprios. Estas palavras são demonstrativos de reforço, na medida em que têm o mesmo sentido de idêntico e pessoa. Exemplos: você faz sempre a mesma coisa. Ele próprio conferiu os documentos. Vamos exercitar um pouco? Nesse momento eu vou pedir para vocês terem em mãos lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar agora na hora de fazermos alguns exercícios. Então vamos lá pegando lápis, caderno e borracha. Vou contar até 5. 1, 2, 3, olha que eu estou olhando. 4, 5. Muito bem. Primeira questão. O que os pronomes demonstrativos
indicam. Eu falei aqui, os pronomes demonstrativos indicam algumas coisas. O que é que eles indicam? Tempo para vocês pensarem, copiarem e responderem. O que é que os pronomes demonstrativos indicam? O que é que os pronomes demonstrativos indicam? Vamos para a resposta. Os pronomes demonstrativos indicam a posição espacial, temporal e no próprio discurso em relação às pessoas do discurso, ok? Então, eles vão indicar a posição do espaço, de uma distância física, a posição temporal, no tempo, se é hoje, amanhã, se foi ontem, se foi no ano passado, se foi há muito tempo, se foi naquele tempo, se será num futuro distante, e no próprio discurso. Quando eu digo assim, por exemplo, aquilo que eu estava falando agora há pouco, essa é uma posição em relação ao discurso, ok? E essa posição indicada, ela vai sempre fazer referência a ou às pessoas do discurso, as pessoas que estão discursando, as pessoas que estão falando, ok? Segunda questão, quais as variações dos pronomes demonstrativos quanto ao espaço? Olha que nós vimos isso. Tempo para vocês copiarem e responderem. Quais as variações dos pronomes demonstrativos quanto ao espaço? Quais as variações dos pronomes demonstrativos quanto ao espaço? Vamos para a resposta. Quanto ao espaço, próximo, pouco distante e distante. Pode estar próximo, o objeto, a coisa, a pessoa. Pode estar pouco distante ou pode estar distante. Terceira questão. Quais as variações dos pronomes demonstrativos quanto ao tempo? Nós vimos agora há pouco quanto ao espaço e quanto ao tempo. Quais as variações dos pronomes demonstrativos? Tempo para vocês copiarem e responderem. Quais as variações dos pronomes demonstrativos quanto ao tempo? Vamos para a resposta.
Quanto ao tempo, os pronomes demonstrativos vão variar no tempo presente, no passado ou futuro próximo e no passado remoto. Tempo presente agora, passado ou futuro próximo e passado remoto. Quanto ao tempo, são essas 3 variações. Quarta questão. Complete as frases com pronomes demonstrativos. Primeira frase. Caneta é minha e é sua. Segunda frase. Por que André fez? Terceira frase. Lápis é maior que? E quarta frase. Carro é do meu pai. Bem, vou fazer a primeira frase. Esta caneta é minha e aquela caneta é sua. Ok? Então você vai completar as frases com os pronomes demonstrativos. Tá bom? Se por um acaso, quando nós formos corrigir, os pronomes não forem iguais, isso pode acontecer. Claro, aqui são frases soltas. Dentro de um discurso, isso estaria mais claro quais seriam os pronomes de fato a serem usados. Ok? Como aqui são frases soltas, pode ser que os pronomes não sejam os mesmos. Mas eu peço a vocês que completem aqui com os pronomes demonstrativos. Tempo para vocês copiarem e responderem. Vamos para a resposta. Por que André fez, na letra B, por que André fez aquilo? Esse aquilo representa um passado. Letra C, aquele lápis é maior que este, aquele está distante, este está próximo. Este carro é do meu pai, ou seja, o carro está próximo, então é este carro. E o que estudamos na aula de hoje? Hoje nós estudamos os pronomes demonstrativos, ok? E um pouco da sua variação, de como variam os pronomes demonstrativos. Estudamos os pronomes demonstrativos e suas variações, ok? Quanto ao número, quanto ao tempo, quanto ao espaço, ok? Vimos também que há pronomes demonstrativos variáveis e há pronomes demonstrativos invariáveis, ok? Ele vai variar, claro, conforme singular ou plural. Ele vai variar conforme o gênero, masculino ou feminino. Então, na aula de hoje, vimos o que são pronomes demonstrativos, observamos as variações dos pronomes demonstrativos, vimos também a função dos pronomes demonstrativos. E, por fim, fizemos algumas atividades sobre o conteúdo estudado. Então, vimos o que são pronomes demonstrativos, observamos as variações dos pronomes demonstrativos e vimos a função dos pronomes demonstrativos. Também fizemos algumas atividades
sobre o conteúdo estudado. Exatamente algumas. Na próxima aula nós faremos algumas outras, ok? Diferente dessas, mas nós continuaremos estudando pronomes demonstrativos. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau, um abraço. Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa, professor Rogério. E nesta aula nós continuaremos falando de pronomes demonstrativos. Sim, acredito que vocês já têm um pouquinho do conhecimento adquirido na última aula sobre este conteúdo e que nós iremos aprofundar um pouco mais a partir de agora. Mas eu peço a vocês que tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre este conteúdo. A habilidade que nós iremos estudar é estabelecer relações entre partes de um texto, utilizando os pronomes demonstrativos como recurso coesivo e identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. É esta habilidade que nós estamos estudando com os pronomes demonstrativos. E quais são os objetivos desta nossa aula? Primeiro deles é estudar os pronomes demonstrativos. Esse é o primeiro dos nossos objetivos. O segundo, conhecer as variações dos pronomes demonstrativos. Isso mesmo, os pronomes demonstrativos variam e nós precisamos conhecer estas variações. E depois, fazer atividades sobre os pronomes demonstrativos para que aprofundemos e consolidemos esse conteúdo estudado. Mas antes, vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. Primeiro deles, você sabe o que são pronomes demonstrativos? Vocês sabem aí o que é que são pronomes demonstrativos? Acredito que já saibam, até porque nós já estudamos isso na aula passada. Letra B. Você sabe como usar os pronomes demonstrativos? Olha, os pronomes demonstrativos, ele tem uma forma correta de uso. Nós vimos isso na aula passada. Você já sabe como usar corretamente os pronomes demonstrativos? E letra C. Você sabe como os pronomes demonstrativos variam? Isso mesmo, eles também têm algumas variações que nós vimos na aula passada. Então, você sabe o que são pronomes demonstrativos? Você sabe como usar os pronomes demonstrativos? E você sabe como os pronomes demonstrativos variam? Mas antes, vamos para o nosso projeto Sou Maratona Leitura com texto hoje, texto Trens. Bem, incansavelmente eu direi, o projeto Sou Maratona Leitura tem por objetivo fazer com que vocês adquiram fluência na leitura, leiam fluentemente, sem interrupções ou com o mínimo de interrupções possíveis, aquela leitura que nós chamamos de uma leitura bonita, uma leitura não pausada por erro, pausada pela pontuação, claro, mas não pausada por erro, por vocês gaguejarem, ok? Este é o grande objetivo do projeto Sou Maratona Leitura. E para que isso aconteça, nós precisamos que vocês façam primeiramente uma leitura silenciosa, aquela leitura que ninguém escuta, somente você sabe o que você está lendo. E depois sim, façam uma leitura em voz alta. Ah, professor, uma leitura silenciosa só é pouco. Ótimo, faça 2, faça 3, faça 4, 5, 10, 20,
quantas forem necessárias. Mas o importante é que vocês adquiram fluência na leitura. Então, nós temos aí, projeto Sou Maratona Leitura. O texto é o Trens. Eu convido a vocês para lermos juntos este texto. Eu aqui da nossa sala de aula virtual, vocês aí da casa de vocês. Vamos lá? Trens. Estamos saindo de férias. Vamos pegar o trem na estação. Este trem é um trem-barco. Nele atravessamos o mar. A locomotiva puxa o trem para fora da estação. Nós entramos no primeiro vagão. O trem anda depressa. Ele corre pelos trilhos. Ele não para nas estações menores. O trem chega ao cais. A locomotiva empurra os vagões para dentro do navio. Nós ficamos dentro dos vagões. Agora já atravessamos o mar. Uma outra locomotiva puxa os vagões. Estamos em outro país. Os trilhos atravessam a estrada. Isto é uma passagem de nível. O tráfego espera o trem passar. Chegamos às montanhas. A estrada de ferro atravessa a montanha. A estrada de ferro passa por um túnel. A estrada de ferro segue pela encosta da montanha. Ela passa por uma ponte muito grande. Por fim, o trem para. Nós saltamos. O carregador pega nossa bagagem. Belíssima história, né? É a história de quê? É a história de uma viagem. Uma viagem que seria uma viagem de trem, mas esse trem é um trem diferente. É um barco. É um meio também de transporte. Claro, o barco é diferente do trem, porém, a reflexão que o autor faz é que está dentro de um trem. A imaginação dele o leva para um trem que faz com que ele atravesse todo o oceano. Mas vamos, agora sim, atenção, muita atenção, vamos recordar a aula anterior, onde nós tratamos dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam posição espacial, temporal e no próprio discurso em relação às pessoas do discurso. Na aula passada eu falei, vou repetir, posição espacial. É esta posição física, aquilo que está de fato fisicamente perto de mim ou distante de mim. Posição temporal, nós estamos falando de tempo, ok? Tempo passado, tempo presente ou tempo futuro, tá bom? E no próprio discurso eu posso estar falando de uma coisa e daqui a pouco dizer aquilo que eu falei há pouco, aquilo que eu falei anteriormente. Eles podem ser variáveis ou invariáveis, ok? Os pronomes demonstrativos eles podem ser variáveis e podem ser invariáveis. E eles são os seguintes. No espaço próximo ou no tempo presente, os variáveis são este ou estes, esta ou estas. E o invariável é o isto. Então, no tempo presente e no espaço próximo, eu uso este, esta, ou estes ou estas e o isto. Pouco distante, no tempo passado e no futuro próximo, eu uso o esse, essa, ou esses ou essas e o isso no invariável. Variável esse, essa, esses ou essas e no invariável o isso. E no espaço distante, no tempo passado remoto, um passado muito antigo,
naquele tempo, há muitos anos. Eu uso aquele ou aquela, ou aqueles e aquelas, e no variável e no invariável eu uso o aquilo. Percebam no variável. Como o pronome demonstrativo ele vai variar aqui basicamente em duas formas. Se ele vai ser este masculino ou esta feminina, ele variou, masculino ou feminino. Se ele vai ser esse masculino ou essa feminino, também variou, masculino ou feminino. Ou se vai ser aquele masculino ou aquela feminino, também variou, masculino e feminino. E se vai ser singular ou plural, porque quando eu falo este, é um só. Se eu falar estes, é mais de um. Então, ele variou em relação ao número, ok? Singular ou plural. Percebam que quando a gente fala na variação de número, nós estamos falando de singular ou plural. Se é um só, é singular. Se é mais de um, é plural. Ah, professor, é 10. Pô, é mais de um. Ah, professor, são 20. Ou, é mais de um. Ah, professor, é 1 milhão. Ou, é mais de um, ok? Agora, se é um só, é singular. Se é mais de um, é sempre plural, tá bom? A mesma coisa aqui, aquele e aquela, ou aqueles e aquelas, ele vai variar conforme singular ou plural. Então, variações básicas são essas duas, masculino e feminino, e quanto ao gênero, e singular e plural quanto ao número. Frequentemente, os pronomes demonstrativos se combinam com preposições. Eles se combinam com preposições. E aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, deste, ou disto, é o de mais este, ok? Que forma o isto. Okay? Perdão, é o de mais este, ou isto. Ok? Aí nós temos o deste ou disto. O de mais esse, ou isso no invariável, é o desse mais a preposição a, ok? Ou disso mais a preposição, que é o isso. É o desse, que é o desse mais a preposição a. Disso, de mais esse ou isso. Daquele, ou daquilo, é o de mais aquele ou o de mais aquilo, que forma o daquele ou daquilo. Vejamos os exemplos. Próximo ou presente, nós temos os exemplos. Estas flores são para você. As flores estão próximas. Que manhã chuvosa esta. Variação aqui de tempo. Pouco distante ou passado e futuro próximo. Exemplos. Veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Isso é que foi uma festa. Distante ou passado remoto. Não alcanço aqueles livros. Tenho que pedir a ajuda de alguém mais alto. Aquela sim era uma época boa para se viver. Uma dica: repare na proximidade dos elementos na construção da frase e não tenha dúvidas na hora de escrever. Os mapas e os relatórios estavam ótimos, estes coesos e coerentes, aqueles bem ilustrados. Percebam que o este está próximo e o aquele está distante. Este se refere aos relatórios, enquanto aqueles se referem aos mapas. Repare na proximidade dos elementos na construção da frase. Olha só, este está próximo e aquele, ou aqueles, no caso ali, está distante. Pronomes demonstrativos, adjetivos e substantivos. Por vezes, as formas variáveis podem assumir valor de adjetivo ou de substantivo. Exemplo: estas coisas são minhas. Estas aqui é um adjetivo
que está se referindo a coisas. Minhas coisas são estas. Estas aqui é um substantivo. As formas invariáveis nunca assumem valor de adjetivo, apenas de substantivo. Valor de demonstrativo. Ocasionalmente, outras palavras podem assumir o valor de pronome demonstrativo. Isso acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes. É o que ocorre com o, os e a ou as. Exemplo, é o que precisas? É uma pergunta. É isto que precisas? Percebam que o o pode ser substituído pelo isto. Fiz somente o que me dava vontade. Fiz somente aquilo que me dava vontade. O o também substituiu o aquilo como pronome demonstrativo, tendo, no caso, o mesmo valor que um pronome demonstrativo. Semelhante tais atitudes eram impensáveis no meu tempo, ou, substituindo tais por essas atitudes eram impensáveis no meu tempo. Era incapaz de fazer semelhante gesto. Era incapaz de fazer aquele gesto semelhante sendo substituído pelo aquele. Mesmo ou mesmos e próprio ou próprio. Estas palavras são demonstrativos de reforço na medida em que têm o mesmo sentido de idêntico e pessoa. Exemplo, você faz sempre a mesma coisa. Ele próprio conferiu os documentos. E agora sim, vamos exercitar. Então, como eu falei no começo da aula, tenho em mãos aí o lápis, o caderno e a borracha. 5 segundos para vocês pegarem. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Primeira questão. Circule os pronomes demonstrativos nos textos. Letra A. São textos curtos, frases, né? Como não ficar surpreso com aquela notícia, mesmo assim, este senhor deverá correr para pegar o ônibus. Como não ficar surpreso com aquela notícia? Mesmo assim, este senhor deverá correr para pegar o ônibus. Tempo para vocês copiarem e responderem. E circularem os pronomes demonstrativos. Vamos para a resposta. Quais são os pronomes demonstrativos desta frase? O primeiro deles é o aquela, ok? Aquela notícia, ok? E o segundo, este. Aquela, distante, uma notícia distante, uma notícia passada distante. E este senhor, o senhor estava próximo. Letra B. Estas frutas já estão maduras, já aquelas não. Copiem e circulem os pronomes demonstrativos desta frase.
Vamos para a resposta? Vamos lá. Estas frutas já estão maduras, já aquelas, não. Estas frutas estão maduras, já aquelas, não. Quais são os pronomes demonstrativos desta frase? O primeiro deles é o estas, ok? A variação aqui é o do esta, só que está no plural, então é o estas. Estas frutas, e outra, ela está próxima, então são estas. Já aquelas, não. Outro pronome demonstrativo, aquelas. Variou também aqui para o plural. Com o S aqui também está no feminino e está distante, tá? Essas estão maduras, já aquelas não estão. Letra C. Aquelas crianças não querem brincar com estas. Tempo para vocês copiarem e circularem os pronomes demonstrativos. Aquelas crianças não querem brincar com estas. Aquelas crianças não querem brincar com estas. Vamos para a resposta. Quais são aqui os pronomes demonstrativos desta frase? Aquelas crianças não querem brincar com estas. Então, nós temos aqui, o primeiro é o aquelas, olha, estão distantes. Aquelas crianças não querem brincar com elas. Aquelas no feminino, aquela, e no plural, mais de um, olha o S aqui no final, ok? Aquelas crianças não querem brincar com, olha o outro pronome demonstrativo aqui, com estas, aquelas estão distantes, estas estão próximas, ok? Com estas, e a mesma variação aqui, no feminino e no plural, ambas fazendo alusão aí ao nome crianças, fazendo referência ao nome crianças. Segunda questão. Leia o texto a seguir e responda à pergunta. Olha o texto aí. Vamos ler juntos. Eu já estou pronta. E você? Que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui, essa calça aqui está aí embaixo dessa almofada aí. Onde estão aqueles tênis que estavam lá? Onde estão aqueles tênis que estavam lá? Onde o tênis está? Ó, na boca do cachorro. Pergunta. Por que no terceiro quadrinho o personagem usou o pronome aqueles? Por que no terceiro quadrinho o personagem usou o pronome aqueles? Por que foi? Tempo para vocês pensarem, copiarem e responderem. Por que no terceiro quadrinho o personagem usou o pronome aqueles?
Vamos reler a tirinha. Vamos lá. Mais uma vez. Vamos ler juntos. Eu aqui da sala de aula virtual, vocês daí da casa de vocês. Vamos de novo. Eu já estou pronta. E você? Que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui. Essa calça que está aí. Embaixo dessa almofada. E onde estão aqueles tênis que estavam lá? Onde estão aqueles tênis que estavam lá? Aí a pergunta, por que no terceiro quadrinho, que é este aqui, o personagem usou o pronome aqueles? Que pronome? Pronome demonstrativo, aqueles. Por que ele usou o aqueles, não usou o esse, não usou essa? Por quê? Vamos para a resposta. Porque os tênis estão longe do falante, ou seja, do personagem que está falando. Olha o balãozinho ligado a ele aqui, ó. Percebam que tem uma fala que é dessa moça aqui, tá? No segundo quadrinho a fala já é desse personagem e no terceiro quadrinho a fala é dele também, ou seja, o falante, tá? Quem está discursando naquele momento, tá bom? Então, por que ele usou o aquele, não usou o esse? Porque o tênis está longe. E provavelmente vá para bem mais longe. Por quê? Porque ele está na boca do cachorro. Terceira questão. Complete as frases com os pronomes demonstrativos. Nós temos aí espaço, bicicleta é minha. Você conhece espaço, menina lá, espaço, lápis são meus, pegue espaço, boneca perto de você, você quer espaço, caneta que está comigo e passe-me espaço, bolo que está perto de você. Então você vai pegar estes pronomes demonstrativos e vai completar aí as frases, ok? Por exemplo, na letra A, nós temos o esta, olha só. Esta bicicleta é minha. Na letra B, você conhece menina lá? Esse lá aqui diz muita coisa. Onde é que está essa menina e qual pronome você vai utilizar? Bem, agora vocês têm aí tempo para copiarem e responderem. Vamos para a resposta. Letra B. Você conhece aquela menina lá? Olha, quando eu digo aquela menina, quando eu digo lá, significa que ela não está aqui, tá? Então, ela está distante. Se é distante, é aquela. No lápis. Estes lápis são meus. O lápis está perto. Pegue esta boneca perto de você. Você quer essa caneta que está comigo? Passe-me
este bolo que está perto de você. Olha só, estes, esta ou estas são relativos àquilo que não está tão distante, um distante próximo, tá bom? E esses ou essas, é aquilo que está próximo de quem está falando, ok? Da pessoa que está comunicando. E já o aquele e aquilo, refere-se àquilo que está distante, tá bom? E o que estudamos na aula de hoje? Nós revisamos a aula anterior, nós observamos o que são pronomes demonstrativos, nós analisamos os pronomes demonstrativos em textos e nós fizemos atividade sobre os pronomes demonstrativos. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje sobre pronomes demonstrativos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau, um abraço. Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para agora aula de História. Isso mesmo, aula de História. Professor, o que é que nós vamos trabalhar hoje na aula de História? Nós vamos falar um pouco da história do trabalho e da tecnologia. Professor, trabalho tem história? Tecnologia tem história? Tem sim, e muita. Vocês acham que essa TV, movimentada a sua tela por este controle remoto, foi fácil de ser produzido? De forma alguma, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa tecnologia, ela demorou muito tempo para se chegar ao que temos hoje. Claro que temos várias outras tecnologias que foram criadas aí ao longo do tempo, né, que estão dentro da nossa história, da história da humanidade. Tá bom? E é um pouquinho disso que nós vamos ver na aula de hoje. Quando eu falo pouquinho, é porque esse conteúdo seria enorme, mas o nosso tempo é curto. E diante disso, nós vamos ver alguns elementos desta história. Que história é a história do trabalho e da tecnologia. A habilidade que nós iremos trabalhar é reconhecer o trabalho e a tecnologia como elementos organizadores da vida em sociedade. Olha só, prestem atenção. Reconhecer o trabalho e a tecnologia como elementos organizadores da vida em sociedade. Isso mesmo. Tanto o trabalho quanto a tecnologia, principalmente eles ligados um ao outro, eles têm um objetivo que é muito importante para nós, que é organizar a nossa vida em sociedade. Tá bom? Em sociedade, o que é que significa? Em comum, ok? De todos nós juntos. Então, o trabalho e a tecnologia têm esse grande objetivo, que é justamente essa habilidade que nós iremos trabalhar. Vocês imaginem um mundo sem tecnologia, ou um mundo sem um trabalho organizado. Cada um querendo fazer o que viesse à sua mente. Hoje em dia, nós temos inclusive diversos treinamentos para as mais diversas profissões. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, né, é vendedora, consertar um carro do dia para a noite, sem saber de nada. Dificilmente ela poderia fazer isso sem ter um estudo prévio, sem estudar a mecânica. A mesma coisa é o mecânico trabalhar com venda sem saber atender a um cliente. E isso faz parte da história do trabalho. E dessa forma fica tudo mais organizado. Mas aí entra outra questão, que é justamente a tecnologia. Tanto para se trabalhar com vendas, quanto para se trabalhar como mecânico, que foram os exemplos que eu dei agora, a tecnologia está aí para nos ajudar, nos auxiliar. Olha só,
Na minha profissão de professor, nós temos aqui a tecnologia me ajudando. Claro, ajudando a vocês. Eu estou aqui diante de uma câmera, nós temos aqui uma TV, nós temos aqui um controle remoto que, operados por mim, facilitam o meu trabalho. E já ajudam, sim, a contar a história da profissão de professor. Mas vamos aos objetivos da nossa aula. O primeiro deles é conhecer as formas de trabalho diante das tecnologias. Isso mesmo, diante das tecnologias, nós temos diversas formas de trabalho. Também observar como as formas de trabalho evoluíram ao longo dos anos, como as formas de trabalho foram evoluindo, foram mudando. É o que eu acabei de falar para vocês. Antigamente o professor tinha o quadro que se chamava de quadro negro, que na verdade era um quadro de uma cor geralmente mais esverdeada, e um giz. Esses eram os principais instrumentos de trabalho de um professor. E hoje nós temos diversos outros instrumentos aí com auxílio da tecnologia. E também perceber como as tecnologias modificam o cotidiano das pessoas. Olha só, a tecnologia modifica a nossa vida a todo momento. E é isso um pouco do que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Mas para isso vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você sabe como as pessoas trabalhavam antes da existência do computador? Antes de existir o computador, vocês sabem como é que as pessoas trabalhavam? Olha só, prestem atenção. Vocês imaginam uma coisa simples. Todo dia nasce pessoas, tá? Todo dia tem bebês nascendo por aí, Brasil, mundo afora. Antigamente, como os registros eram feitos? Olha só, manualmente. E esses registros eram feitos manualmente, em livros, e estes livros guardados exclusivamente em cartórios. Hoje em dia, ainda se guarda os registros de nascimento em cartórios. Em alguns casos até em livros, mas mesmo estando em livros, eles são computadorizados e ligados pela internet. Tá bom? Então, a tecnologia ajudou ao longo dos anos a melhorar, sim, a vida das pessoas e a modificar as formas de trabalho. Letra B. Você sabe como as tecnologias podem modificar formas de trabalho? É um pouco disso que eu falei, ok? Pensando também no exemplo que eu dava sobre a lousa, o quadro negro, que era o grande instrumento de trabalho do professor, e hoje o quadro que eu estou usando aqui, que é uma TV. Isso só para falar da profissão de professor, mas nós temos aí uma infinidade de profissões, né? Você sabe como as tecnologias podem influenciar a sua vida e de seus familiares? Isso é muito importante. Como a tecnologia pode influenciar a vida de sua família e de seus familiares? De várias formas. Digo a vocês, desde o trabalho em si, a forma do entretenimento, por exemplo, a TV, a internet, a música, na saúde também, né? As tecnologias estão aí para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor do ponto de vista da saúde, em vários aspectos, em quase tudo, se não em tudo, as tecnologias podem influenciar a sua vida e a vida dos seus familiares. História do trabalho e da tecnologia. Atualmente, a imagem das pessoas não está somente relacionada às vestimentas e a gastos pessoais, mas também relacionadas ao consumo de tecnologia. Bem, antigamente,
as pessoas saíam para as compras e o que é que basicamente elas compravam? Utensílios domésticos, né? Coisas do dia a dia, que não deixam de ser uma tecnologia também, mas era uma tecnologia diferente. Se comprava isso pelo uso em si, ok? E se comprava roupas também pelo uso em si. Era o cuidado com a aparência, tá bom? Hoje o consumo ele também está muito ligado às tecnologias. Por quê? Por algumas questões. Socialmente, né, no dia a dia, alguns aparelhos tecnológicos, ele está muito ligado à estética também. Eu vou comprar esse telefone celular porque ele é bonito. Eu vou comprar aquela TV para minha casa porque a minha sala vai ficar bonita. Então, o consumo, ele mudou um pouco, tá? Ele saiu de gastos pessoais, de gastos com vestimenta, basicamente, claro, gastos com alimentação também, para gastos com tecnologias. E isso já faz parte do orçamento familiar. Pensem aí, vocês, quando o papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô, a vovó diz assim: eu quero mudar de celular. Eu vou comprar esse celular este mês. Não, eu não posso comprar este mês, eu só posso comprar daqui a 2 meses. Então, há um planejamento para se comprar a tecnologia também, coisa que antigamente, na história, não existia. Mas esta tecnologia está se conectando a outros campos, como o mundo do trabalho, por exemplo. Bem, eu falava aqui que se comprava tecnologia por uma questão estética, né? Também hoje em dia, mas tem outra questão. A tecnologia, ela tem nos ajudado no mundo do trabalho. E se compra a tecnologia também para se melhorar este trabalho. Por exemplo, volto a dar meu exemplo aqui de professor. Eu vou ter que comprar, né, para dar aulas na TV, uma TV nova, que vai me servir como tela, 2 câmeras, as quais eu estou aqui de frente para elas. Eu vou ter que comprar um controle remoto, né, que vai me ajudar a passar aqui os slides. Eu vou ter que comprar um outro computador, porque o meu já não me atende, está travando muito, sei lá. Então, vou ter que comprar um outro computador. Eu vou ter que cuidar da iluminação do estúdio. Tudo isso é tecnologia que está me ajudando no meu trabalho, ok? Então, a tecnologia, ela também é comprada para servir ao trabalho. Isso foi uma grande mudança no mundo do trabalho, ok? Comprar tecnologia para a tecnologia melhorar o meu serviço. Isso é só um exemplo, mas, por exemplo, eu falava do vendedor. O vendedor, ele pode usar como aparelho tecnológico um telefone celular, então ele talvez precise do telefone celular para auxiliá-lo no trabalho. Um mecânico, antigamente o mecânico tinha que trocar, observar e ir trocando peça por peça para saber qual um problema simples de um carro. Hoje não. Hoje ele liga um computador portátil no carro, né? Coloca ali no carro, conecta ele ao carro e liga o carro e liga o computador e o computador vai dizer qual é o problema do carro. Isso também é a tecnologia ajudando no trabalho do mecânico. Isso a gente pode usar aí para várias outras profissões. Nós temos aqui algumas pessoas trabalhando, algumas trabalhando com o celular e outras trabalhando no computador, aí nestas 2 imagens. Já são mais de 168 milhões de celulares em uso no Brasil. Olha só a quantidade de celulares que temos em uso no Brasil. Já são mais de 168 milhões. E eu lhe digo, isso é muito mais com certeza, porque esses dados são de 2018. Com certeza,
Isso vai aumentar aí muito mais. Em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em 2018, a quantidade de dispositivos conectados à internet foi de 2 por habitante. Isso significa 416 milhões de aparelhos no país. Olha só, 168 milhões de celulares com possibilidade de conexão aí com a internet, a grande maioria deles. Mas nós temos muito mais aparelhos ligados à internet. Hoje em dia, nós podemos ligar à internet diversos aparelhos da nossa casa. Olha só, portáteis nós temos os tablets, os celulares que estão aqui, né, mas também os tablets. Nós temos os computadores que nós chamamos de notebooks ou laptops. Nós temos ainda aparelhos maiores, o desktop, que é aquele computador maior, que geralmente tem um teclado fora do computador, né, ligado por um fio. Mas nós podemos ligar, por exemplo, alguns aparelhos de ar-condicionados. Alguns aparelhos de ar-condicionado hoje já são ligados à internet. Nós temos alguns aparelhos de som que também são ligados à internet. Nós temos aí televisores, várias Smart TVs aí ligadas à internet. Nós temos fornos de micro-ondas ligados à internet. Bem, é uma quantidade enorme de aparelhos ligados à internet. E no Brasil, esse total, em 2018, era de 416 milhões de aparelhos ligados à internet. O consumo tecnológico é um reflexo da sociedade cada vez mais dinâmica, em que o uso da tecnologia facilita o cotidiano dos indivíduos no âmbito pessoal, social e profissional. Então, o uso da tecnologia, ele vai nos ajudar tanto pessoalmente como socialmente, mas também profissionalmente, ou seja, no campo do trabalho. Após a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, tempo bastante antigo, né? Quando a gente fala de Guerra Mundial, é um marco histórico, ok? Onde vários países travaram batalhas em seus territórios, em outros territórios, a fim de defender os seus interesses, tá? Com os progressos tecnológicos e industriais, a produção de mercadorias se tornou mais rápida, fácil e multifacetada, ou seja, de várias formas, tá bom? Por isso, o processo de consumo se transformou, assim como a relação das pessoas com ele. As inovações tecnológicas influenciam diretamente na maneira como o homem se organiza em sociedade durante o percurso histórico, como as invenções da roda, o descobrimento do fogo, a escrita, a eletricidade e, mais recentemente, a internet, ok? Bem, a guerra, como eu falei, ela ajudou aí a aumentar as formas de produção. As coisas começaram a ser produzidas de forma mais fácil, ok? E de várias formas, ok? E com a produção maior, o consumo aumentou. Porque se produz uma coisa, tem que ter quem utilize aquele produto, aquele que foi produzido. Porque senão não adianta se produzir. É uma lógica simples, né? Se eu faço, alguém tem que comprar. Vocês pensem aí, quando a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, o tio, a titia faz, por exemplo, um bolo. Tá? Vou fazer um bolo. Eu fiz o bolo. Se ninguém consumir aquele bolo, o que é que vai acontecer? O bolo vai estragar. Então, o bolo tem que ser consumido. Se não tem ninguém para consumir o bolo, o que é que tem que ser feito? Não se faz o bolo, tá? Para evitar o desperdício. O mesmo acontece com as mercadorias e, consequentemente, com a tecnologia, tá? Então, se eu produzo algo, alguém tem que comprar, ok? E essas
Nesse sentido, as tecnologias elas ganharam muita força. Por quê? Porque é algo agradável. Convenhamos que a tecnologia, ela de modo geral, se bem usada, é algo agradável, ajuda a organizar as pessoas, a sociedade, facilita o trabalho, facilita a interação. Vocês imaginem eu poder falar com a pessoa que mora na China, aqui agora, se eu tivesse com o smartphone na mão, fazendo uma chamada de vídeo, vendo a pessoa. Eu preciso muito ver aquela pessoa. Ao invés de eu viajar aí, sei lá, 36 horas, 40 horas, daqui até a China, não. Eu simplesmente faço uma chamada de vídeo e falo diretamente com aquela pessoa. Isso até alguns anos era algo impensável. Era algo impensável. E hoje não. Hoje nós temos algumas facilidades. Logo, tem muita gente que consome a tecnologia também por isso. Ok? E isso influencia diretamente a organização da sociedade dentro de um percurso histórico. Quando eu falo percurso histórico, é que, por exemplo, quando eu era criança, da idade de vocês, não se tinha como fazer uma chamada de vídeo aqui com essa facilidade toda para se ver uma pessoa. Fazer uma chamada de vídeo na palma da mão era algo impensável. E hoje já tem isso, vocês já nasceram diante disso, já nasceram acompanhando isso, ok? Mas isso faz parte do percurso histórico das descobertas, das inovações da humanidade. E dentro desse percurso histórico, dessas grandes inovações, nós temos aí, como vocês podem ver, a invenção da roda. Não pensem que uma roda... A roda ela foi inventada facilmente, do dia para a noite. Não, demorou algum tempo para o homem inventar a roda. Algo que para nós parece ser tão fácil. Por quê? Porque a roda ela é muito útil. A roda, o círculo, ele está presente em várias coisas. O descobrimento do fogo, na verdade, não é nem o descobrimento do fogo. É o domínio do fogo, porque o fogo já existia. Quando os raios caíam, o fogo ele era... se ele caísse em um lugar seco, onde fosse propício, as coisas passavam a pegar fogo, né? Então o homem já sabia que o fogo existia, só não sabia como dominá-lo. De repente o homem soube como dominar o fogo, ok? A invenção da escrita, não pense que a escrita, o homem já se nasceu sabendo, sempre existiu, não. A escrita foi algo inventado pelo homem, tá? A eletricidade também é algo bastante importante, e mais recentemente a internet que ajudou a conectar um computador ao outro, mesmo que distante. Vamos ver aí os trabalhos de antigamente. Nós temos aí, deixa eu colocar aí as imagens. Nós temos aqui, olha, como os trabalhos de antigamente aconteciam. Tá bom, inventaram aqui já a escada, aqui já tem a roda. Aqui não tinha roda ainda, é o que a gente chama do tempo, na idade da pedra lascada, né, onde os instrumentos de trabalho geralmente eram pedras. Nós temos aqui uma linha de produção de automóveis de antigamente, tá? Já aqui com as rodas, tudo. Nós temos aqui uma fábrica que eu não sei exatamente do que é, mas dá para a gente ter uma noção aqui como era diferente. E nós temos aqui uma imagem diferente que se destaca, que é uma fábrica nova. Nós vemos aí que não tem pessoas, tá? Nós temos o quê? Robôs trabalhando. Com a revolução tecnológica e digital, muitas pessoas acreditam na possibilidade de que as máquinas irão tomar nossos empregos e ocupar funções para as quais são bem mais ágeis, para as quais as máquinas são mais ágeis. É verdade que, em parte, isto está acontecendo. Mas, por outro lado, essa mesma revolução também tem criado novas demandas e, com isso, gerando a possibilidade de trabalho para muita gente. Ao mesmo tempo que alguns empregos estão sumindo em função das inovações tecnológicas, das novas funções que as máquinas estão ganhando, outros empregos estão aparecendo para manutenção e mesmo para operação dessas máquinas, tá?
Se, por um lado, as máquinas irão substituir trabalhos que são operados por homens e mulheres, por outros, novas demandas serão incorporadas ao mercado de trabalho, ok? E nós temos aqui algumas imagens, por exemplo, um robô servindo cafezinho, tá? Aqui uma linha de montagem de carro, onde os robôs que estão montando os carros. E aqui um braço mecânico, né, um braço robotizado apertando a mão de um homem, fazendo aí a recepção de um homem. Todos esses serviços, há algum tempo atrás, eram feitos por pessoas e hoje, como nós estamos vendo aqui, há a possibilidade de que a máquina faça esse serviço que antes era do homem. Já existe uma lista de empregos que correm risco de extinção nos próximos anos. Operadores de telemarketing, que serão substituídos por atendentes robotizados, isso já acontece. Caixas de banco, à medida que cresce o número de transações digitais realizadas pelos correntistas e também os caixas eletrônicos, né, como acredito que vocês já tenham visto. Caixas de lojas, à medida que a tecnologia permite ao cliente passar sua compra pelo código de barra e efetuar o pagamento e colocar tudo na sacola sem auxílio de um funcionário. E o atendente de check-in de aeroporto, já que algumas companhias aéreas já permitem ao passageiro realizar o próprio check-in através da internet, celular, totens digitais e até mesmo etiquetar sua bagagem por meio dos totens, tá? Mas será que a tecnologia também não terá novos empregos no futuro? É uma coisa a se pensar. Será que essas tecnologias não acarretarão em outros novos empregos no futuro, empregos diferentes? Isso é uma coisa muito importante a nós pensarmos. Mas agora nós vamos exercitar. Então, tenho aí em mãos lápis, caderno e borracha. Primeira questão: qual consumo estudamos na aula de hoje? Nós falamos aqui de um consumo específico. Que consumo era esse? Qual consumo era? Pensem aí um pouco. Pensem e respondam. Qual consumo estudamos na aula de hoje? Vamos para a resposta. O consumo tecnológico. Claro que nós falamos aqui de outros consumos, ok? Do consumo cotidiano, do consumo de roupas, calçados, etc. Mas nós focamos aqui no consumo tecnológico, que é algo que está muito em alta. Segunda questão: para que serve o uso das tecnologias? Para que serve o uso das tecnologias? Tempo para vocês responderem. Para que serve o uso das tecnologias? Vamos para a resposta. Para facilitar o cotidiano dos indivíduos no âmbito pessoal, social e profissional. A tecnologia serve para facilitar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Mas como? Nos aspectos pessoal, no aspecto social e no aspecto profissional. Terceira questão: como as inovações tecnológicas
influenciaram as pessoas ao longo da história. Como as inovações tecnológicas influenciaram as pessoas ao longo da história. Nós vimos isso aqui, tempo para vocês copiarem e responderem. Como as inovações tecnológicas influenciaram as pessoas ao longo da história. Vamos para a resposta. Influenciam diretamente na maneira como o homem se organiza em sociedade. Ok? As inovações tecnológicas estão diretamente ligadas à organização da sociedade. É algo que a gente já não pode mais dissociar, ok? Mesmo quando nós falamos de tecnologias que não são ligadas na tomada, por assim dizer, por exemplo, a invenção da roda, uma nova tecnologia, e isso influenciou a forma como o homem naquela época já se organizava em sociedade. Quarta questão. Qual o risco das tecnologias em relação ao mercado de trabalho? Essa é fácil, vimos agora há pouco. Vamos para a resposta. As máquinas ocuparem o lugar das pessoas. Isso é um risco que já estamos correndo e, de certa forma, já acontece. O que é que nós temos que fazer é nos adaptarmos a estas tecnologias e as novas formas de trabalho que, com certeza, estão também surgindo. Quinta questão. Cite uma profissão que pode desaparecer como consequência dos avanços tecnológicos. Essa também é simples, vimos agora há pouco. Pode ser, por exemplo, operadores de telemarketing, caixas de banco, caixas de loja e atendente de check-in nos aeroportos. Tem várias outras, essas foram as que vimos na aula de hoje. Sexta questão. Qual caminho as pessoas podem seguir para não perderem espaços de trabalho para máquinas robotizadas? Respostas: ficarem atentos às novas demandas do mercado de trabalho. O que estudamos na aula de hoje? Vimos a influência da tecnologia no mundo do trabalho, observamos as formas de trabalho em alguns períodos, vimos o risco de extinção de algumas formas de trabalho em função das novas tecnologias e respondemos a alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau, um abraço.